gente! Estamos aqui para mais um encontro do Cotidiano Té. E hoje eu, né, Carolina, musicoterapeuta, estou com o prazer ali de estar com o Antônio, Tony e Maísa. Vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho e depois a gente vai abrir aqui um bate-papo sobre relacionamentos. E aí, quem quiser pode se apresentar para a gente, para conhecer um pouquinho vocês. Vai, Antônio, começa. Tudo bem, vamos começar. Oi, gente, meu nome é Antônio Augusto, tenho 31 anos, sou autista de diagnóstico tardio, mas quase todo mundo aqui é autista mesmo, então essa parte não é importante. Sou tanto formado em Direito quanto eu tenho carteirinha, mas não gosto de falar que sou advogado. Mas também palestro, estou fazendo mestrado e basicamente estudo coisas relacionadas ao autismo na pessoa com deficiência. E sou uma pessoa um tanto distante do resto aqui do grupo, porque o pessoal aqui tudo de São Paulo, eu estou do interior do Paraná, no caso. Espero que a gente tenha uma conversa muito interessante hoje. E se eu lembrar de mais alguma coisa interessante para falar de mim, mas eu comento mais tarde. Obrigada, Antônio. Tony. Boa noite, eu sou Tony Ricardo, sou economista, tenho mestrado e doutorado em teoria econômica, trabalho no Banco Central do Brasil, 55 anos, sou casado desde 2003, são 23 anos de casamento juntos, tenho um filho de 8 anos e uma gata. Agora eu sei de onde eu te conheço, Tony, porque eu tava assim, eu conheço Tony de algum lugar, agora eu lembrei de onde eu te conheço. Onde? Meu nome é Maísa, eu tenho 46 anos, eu sou formada em Direito, mas saí da área, agora eu me formo agora, se Deus quiser, daqui menos de 2 meses em Nutrição, e eu faço estágio aqui na Neurociência São Paulo, em terapia alimentar, com a terapeuta ocupacional, que tem um método específico voltado para interocepção, que eu acho bem importante. E a minha ideia é ser nutricionista voltada para a saúde mental e ser terapeuta alimentar, mas não só de crianças. O pessoal pergunta, mas criança ou adulto? Eu penso que quando a gente começar a entender que o espectro é um só e tem as nuances da idade, mas os problemas acabam sendo os mesmos, a gente tem outra visão. Eu tenho uma visão mais ampla disso. Então, eu quero ser terapeuta, eu estou fazendo pós já em autismo, TDAH, T21 e terapia alimentar. Eu sou solteira, eu nunca casei, não tenho filhos humanos. E atualmente meu filho é o Sirius, um cachorrinho branco bem famoso, que você já deve ter visto em algum lugar. Os meninos já conhecem o Cici, inclusive o Antônio virou, mais um pouco ele ia levar o Antônio, a última vez que a gente se encontrou, ele ia levar para o Paraná, porque ele não largava o Antônio. E é o amor da minha vida, é o meu cão de assistência, e ele também está sendo treinado para ser um cão terapeuta. Ah, que legal. Acho que é isso. Tá certo, gente. Obrigada pela apresentação. E a gente começa, então, agora a nossa conversa. Fiquem à vontade, né? Se for alguma coisa que vocês não querem falar, não tem problema nenhum. Estamos entre amigos. Uma curiosidade, né? Antes as pessoas comentavam muito, isso quando eu me formei, já tem 15 anos, que pessoas autistas não tinham interesse em se relacionar ou interesse na interação social. E a gente sabe que isso não é verdade. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, como que é isso para vocês. Acho que eu posso começar. Não, porque as pessoas têm um estereótipo das pessoas com deficiência, né? Mas todos nós somos seres vivos, né? E todo ser vivo quer instinto, se reproduzir, e relacionamento faz parte disso. Então, assim, desde pequeno, adolescente, eu queria ficar ter uma namorada, mas era difícil, né? Uhum. Então, assim, quando eu comecei a namorar foi com 18 anos, e também, assim, hoje eu vejo que a primeira namorada também não era típica, né? Então, assim,
ela tinha realmente problemas psicológicos, ficou internada, e depois a gente fiquei 6 anos sem namorar e conheci minha esposa. Mas, assim, eu acho que tem um pessoal que fala que normalmente a gente as melhores parcerias é quando a gente está na mesma enfermaria. Interessante. Super, super interessante. Acho que é isso, né? Buscar. Acho que realmente é um preconceito das pessoas acharem que Sim, autista ter 21, tem até casais de ter 21. É instinto, não tem por que a gente ser diferente. sim, sim, sim. E Antônio e Maísa querem comentar um pouquinho sobre? Claro. Primeiramente, meu diagnóstico foi um pouco mais tarde, foi bem naquela época do DSM-5 em si. Comento isso porque, mesmo sendo relativamente recente, de 11, 12 anos atrás, eu cheguei já a escutar isso ainda naquela época, então é uma coisa que eu acho que ainda deve persistir, ainda até mais aqueles médicos, psiquiatras mais antigos que ainda são meio cabeça dura. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que até falo do DSM-5 nesse sentido, porque, querendo ou não, é um diagnóstico que foi evoluindo ao longo do tempo. Eu imagino que essas pessoas, quando se faz esse tipo de comentário, se imagina principalmente a questão daquele autista de grau de suporte severo, aquele autista em grau de suporte 3, que é aquela pessoa que basicamente precisa de suporte para tudo e muitas vezes nem entende o que é ter um relacionamento nesse sentido. São aquelas pessoas que têm que realmente que estar se preocupando mais com como conseguir ser uma pessoa, conseguir ter uma independência na vida, no sentido de conseguir fazer as questões do dia a dia em si, que nessas questões eu até entendo, que na verdade eu acho que até introduzir questões de relacionamento, essas coisas para a vida dessa pessoa, vai ser mais um motivo de frustrações do que qualquer coisa. Mas, como o nosso colega Tony falou, realmente é uma questão, acredito, natural, tanto que é mais exceção à regra, tem uma pessoa que não se tem interesse em relacionamento nem nada assim. Mas, ao mesmo tempo, eu também já escutei que existe pesquisa que mostra, pesquisa relativamente recente, não, coisa dos 10 anos atrás, que o índice de disforia sexual entre autistas é coisa de 10 vezes, 10 vezes a mais do que comparado ao habitual da população. Então, eu acho que tem algo a se pesquisar nisso, porque o que seria que está levando a isso? Será que é dentro dessa situação que estava causando esse tipo de interpretação que autistas não querem ter relacionamento? Ou é porque a gente tem uma dificuldade maior de compreender essa questão de relacionamento como um todo? E nisso, a gente não ter um acompanhamento devido para fazer isso estar de forma saudável com a gente. Eu acho que teria mais a falar sobre isso. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que, na infância em si, eu não me importava nem de não ter amigos ou coisas nesse sentido. Eu tinha amigos, mas eu era aquela pessoa que falava, não, eu estou tranquilo sozinho e tudo mais. Foi basicamente a pré-adolescência, adolescência, os hormônios da flor da pele que me fez sentir a necessidade de ter pessoas perto de mim. Então, eu acho que volta para aquele ponto da parte que, com seres humanos, acho que quase qualquer ser vivo tem esse instinto para, vamos dizer, procriar, mas também estar em relacionamentos. Então, eu acho que eu não sou exceção à regra nesse sentido. É próprio do humano mesmo, né? E aí acaba sendo um comentário mesmo preconceituoso, né? No sentido de não imaginar. E eu acho que tem um pouco do que você falou também. Acho que as pessoas pensavam muito no autismo como suporte 3, né? E aí sim, é uma complexidade muito maior, né? De pensar sobre isso, enfim. Só clarificando mesmo que eu nem vejo tanto como preconceito, eu vejo mais como uma pessoa realmente nem saber Não que conhecer, aquele né? é mesmo, é realmente um desconhecimento mais que o próprio preconceito. Sim. Tirando esses médicos mais enrustidos que ainda estariam falando isso hoje em dia, que daí realmente eu acho que é mais preconceito e velhice. Sim, porque também, às vezes, antes, né, as pessoas pensavam, antes você ia para o psiquiatra, mas como? Você casou, você tem filhos, como se, né? E muita gente chegou ao diagnóstico porque o filho também foi diagnosticado com autismo, né? A gente escuta isso até hoje. É, né? As pessoas fizeram uma associação de autismo, eles criaram um estereótipo, como o Tony falou.
Então, o autista é uma criança, homem, branco, caucasiano que fala? De suporte 2 a 3, ou seja, ele tem muita estereotipia, ele tem muita crise e ele é deficiente. Cresce. Então, ele vai crescer, eles se continuam enxergando como um bebê, como uma criança. Eu tenho um sobrinho que se enquadra muito bem nesse estereótipo e eu nem sonhava que eu era autista. Então, é triste, porque eu estou em suporte 2 há mais de um ano e eu moro sozinha. E as pessoas não conseguem entender que eu estou em suporte 2 porque eu consigo morar sozinha. Agora, o sofrimento, a condição, o cansaço para fazer o mínimo, as pessoas não enxergam. Tanto que profissionais que me acompanham de perto, todos eles, você está em suporte 2, a gente precisa trabalhar para você voltar para o 1. Mas é muito triste mesmo isso, Carolina. Isso que você falou, a gente escuta até hoje. Mas como autista? E média, assim, de cima e embaixo, mas como autista? Nossa, mas você não parece autista. Nossa, você se formou, você tem filho. Como assim, Tony? Você trabalha, você tem filho. Como assim, Antônio? Você vai defender tese, ser palestrante, sabe? Bom, enfim. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa. Esqueci. Não, você comentou, era sobre isso, realmente, sobre a questão do estereótipo, ou do preconceito. É isso mesmo. Não, lembrei agora. Eu sou o oposto do estereótipo. Então, eu sou uma mulher que teve um diagnóstico tardio. Eu me auto-percebi autista. Fiquei um ano ouvindo que eu não era, sendo que eu criei uma pasta, eu fiz um dossiê para chegar num profissional e falar, me testa, porque por conta disso eu acho que eu sou. E, né, o forte indício de ter o meu sobrinho, mas eu sempre fui muito esperta, muito inteligente, muito falante, muito comunicativa. Então, eu lembro que as reclamações da professora eram sempre as mesmas. Eu não parar de falar e eu sair toda hora da sala para fazer xixi. Então, eu hoje sair toda hora da sala para fazer xixi, eu já sei o que é, né? Aí depois você corta, acho que essa palavra não pode falar, sei lá, tem coisa que pode, depois não, enfim. Então, assim, eu fujo muito, e assim, eu sempre quis ter amigo, eu sempre quis ser aceita, eu sempre. E desde muito pequena eu tenho lembranças de as pessoas brincavam comigo por um tempo, depois do almoço a gente se encontra. E eu via da porta da minha casa, do portão, todas as amiguinhas se reunindo, me ignorando, indo para casa de outra. E assim, não é ai, coitada, é a realidade. Então, voltando um pouco o filme e entendendo o que aconteceu na minha vida, eu sempre fui essa pessoa. Mas, por exemplo, hoje eu devo ter, uns 3, 4 amigos de verdade, assim, de verdade, que eu posso ser eu não preciso pensar no que eu vou falar, eu não preciso mascarar, não preciso pensar em ter filtro. E eu percebo que, assim, o lado, entre aspas, bom de você ser autista é que os seus amigos são amigos de verdade, sabe? Eles te aceitam, eles te apoiam. É igual casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, eles estão ali. E eles sabem que eu tô para eles. E eu falo, depois de agradar, eu falo assim, gente, precisa falar alguma coisa para mim? Não dá rodeio, fala. Não começa, ai, o gato caiu do telhado, não, fala. Não tem, vai parecer grosseiro, eu prefiro que pareça grosseiro, mas fala direto, porque eu não vou ficar gastando energia tentando adivinhar o que você está falando. E uma coisa assim, depois do meu diagnóstico, eu não sei vocês, mas sabe quando a pessoa fica respondendo com outra pergunta? A pessoa faz isso, eu falo uma vez. A pessoa. Falei, se você fizer isso mais uma vez, eu tô levando tentando embora. Eu não sou obrigada a ficar tentando adivinhar o que você quer falar na entrelinha. Eu perguntei, eu quero uma resposta. Então eu brinco que fala sim, não, por quê? Então, assim, eu sou uma pessoa que até hoje eu não sei conviver com as pessoas. Se você me encontrar pessoalmente, Carolina, a gente pode ter essa oportunidade, que a gente é de São Paulo, você vai ver que eu sou, nossa, a minha simpatia, sabe? Eu era assim no colégio, mas aí entrou um funcionário doida. Entrou um aluno novo. Eu chegava no aluno, eu cutucava, oi, prazer, eu sou a Maísa. Você é aluno novo? E perguntava da vida da pessoa e respondia para quem perguntava. Tipo, eu já era, tem gente que é surreal. Mas assim, meu primeiro contato é maravilhoso. Só que eu preferia não ser boa em primeiro contato, porque eu não consigo conviver com as pessoas. Essa é a palavra, porque como não sei. Eu já me conformei, sabe? Então, eu não consigo conviver com as pessoas. Minha preocupação, sendo terapeuta, é
lidar com os pais. Porque eu vou fazer um trabalho, vou passar para o outro. Se não fizer em casa, não adianta. Então, a segunda vez que o pai e a mãe não fez a lição de casa, eu não sei como eu vou reagir, sabe? Porque para mim é muito combinado, assim. Mas eu sou uma pessoa, Carolina, que... e assim, eu sempre em festa infantil, eu sempre fico deslocada, eu sempre rezo para ter um cachorro, um bicho, uma criança, porque eu posso interagir, aí eu me sinto bem, sabe? Eu não tô nem aí, eu sento no chão, eu brinco com eles, porque ficar numa roda e lidar, assim, eu mascaro super bem. Às vezes eu falo com uma amiga minha, nossa, você percebeu que eu estava constrangida ou deslocada? Ela, não. Falei, Jesus amado, como assim você não percebeu? Entendeu? Porque o mascaramento ali é maravilhoso. Ô, Antônio caiu. Que tava relâmpago, que talvez pudesse ser que ele caísse. Mas aí vamos ver se ele consegue voltar. Enfim. Tomara que ele volte. Voltou. Voltou. Então, eu sou esta pessoa que sim, eu gosto de ter contato, eu gosto, não gosto de ter contato, assim, contato. Eu gosto de conhecer pessoas e eu gostaria de ter ter uma desenvoltura melhor do que esse primeiro contato. Mas eu já me conformei que eu manter contato eu não consigo. Apertou o botão do fone. Tá. Agora estão me ouvindo? Estamos. Então, sobre o relacionamento, falando, eu lembrei de uma advogada extraordinária, no episódio que vocês assistiram, que tinha que tinha uma pessoa autista, ou era deficiente, que foi julgada e o namorado dela, a família denunciou como fosse estupro de vulnerável. Daí ela ficou pensando assim se ela podia ter relacionamento por ela ser autista. Eu acho que daí a parte mais delicada é essa, né? Autista nível 1, a gente consegue consentir, a gente tem essa agora, preconceito ou não é a pergunta. Autista nível 3 ou 2, eles consentem ou não? Poderia dar um rolo desse? Pode falar. Aí que tá, Tony. Recentemente, eu tô falando questão de... Não vou entrar no mérito, tá? E não sei se os meninos vão entender a sensibilidade do que eu vou falar, então eu vou falar bem rapidinho, mas eu sei que a Carolina vai entender por ser mulher. Eu fui abusada recentemente e eu fui perceber que eu fui abusada, tipo, no outro dia, sabe? Eu não percebi. E assim, eu não percebi. E assim, tanto meninos quanto meninas autistas são abusados, porque a gente não percebe. Eu acho que, Tony, eu entendi o que você falou, assim, é bem interessante. Eu não gosto muito do advogado extraordinário porque é muito estereótipo, mas eu acho que tem esses frames, assim, esses pedaços que são maravilhosos. Esse é um. Então, assim, a gente não percebe. A gente não percebe quando estão debochando da nossa cara, a gente não percebe quando estão fazendo piada da nossa cara. Sarcasmo eu percebo se eu estiver muito atenta e estiver muito bem. Se estiver desregulado, eu já não percebo. Então, a gente não percebe. Não sei se vocês viram realmente recentemente a moça no Rio de Janeiro. Ela foi porque ela estava desregulada no meio da rua, o cara virou para ela e falou assim: eu entendo de autismo, tal, tal, tal. Nossa, eu vou te ajudar. O jeito que ele ajudou foi levando ela para a praia deserta. Então, Tony, é super importante isso que você falou, mas eu deixo claro que isso eu acho que independe do nível de suporte, sabe? Tanto que aconteceu uma coisa boba, esses dias eu virei para minha amiga e falei assim: a pessoa que é assim, assim, assado. Você acha que está com segunda intenção? Você acha que está com uma fé? Que tanto que era para uma pessoa para conhecer aqui a clínica. E eu falei para ela, eu falei, eu não quero ela receber sozinha. Porque eu não sabia se era, ai que legal, vamos conhecer a clínica. Fica o convite, tá? Quem quiser conhecer a clínica aqui, fica o convite. É muito legal, tem sala de adulto, enfim. Mas eu fiquei com medo, sabe? E aí você fala assim, mas você vai fazer 50 anos, sabe? Eu vou fazer 50 anos, mas eu não consigo perceber, sabe?
Bem complicado. Nossa, só esse assunto, gente, só esse tópico aqui que a gente tá falando, daria 5 lives, assim, sabe? Mas é porque entra no campo do não literal, né? Do que não está explícito na conversa, né? E aí, acho que por isso a dificuldade mesmo de perceber mesmo, né? Coisas que a gente... E aí, aproveitando a gente falar, por isso que eu deixo os meus falarem primeiro, depois eu começo, eu não paro mais. Daqui a pouco, mas Exatamente. deixa a gente falar um pouquinho aqui. Assim, por exemplo, já aconteceu da época da faculdade, e acho que da época da faculdade, quando a gente é mais novo, é a época que a gente mais paquera, namora, enfim, né? Tem mais disposição. Bom, enfim. As pessoas falavam assim pra mim, mas o fulano tá afim de você. Eu falei, tá? Aí eu falo assim, não percebi. Aí eu começo a reparar, e eu volto pra pessoa e falo assim, não, mas não tá não. Tá, Maísa, tá. E aí depois, ou se não, já aconteceu com ex-namorado sabe assim, tá jogando verde, tá insinuando há semanas, há meses. E aí vira pra mim, Perfeito para deixar a pessoa perfeito para deixar uma pessoa paranoica isso. porque eu já ouvi falar assim, nossa, mas eu achei que você não tava afim de mim. Aí eu falei, por quê? Eu falei, não. Aí a pessoa volta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei aquilo, eu te convidei pra não sei onde, eu fui com você, não sei onde, não sei onde, e você nada. E eu não percebi. Eu percebi. É assim. Então, quando eu acho, vê se. Ô, Tony, você tá fora do mercado faz tempo, mas tenta lembrar aí quando você tava no mercado. E o Antônio tá na pista, né, Antônio? Então, Então, assim, minha esposa, ela falou que estava desistindo porque ela pensou que nunca ia chamar ela para sair. O e meu caso, Ô, Tony, ela tava dando indireta, assim, ela tava, tipo, dando umas cutucadas, e, tipo, mais ou menos assim, né? Nossa, tá te passando, sei lá, o Titanic. Nossa, eu queria tanto ir no cinema assistir Titanic. E você, Tony, que legal, vai, custa R$ 10 o ingresso, era mais ou menos isso, Tony? Era, porque eu estava trabalhando no Etapa como plantonista, e ela era da unidade São Joaquim. Então, toda vez ela, ela deixava um lugar do lado dela, que a sala de estudos era lotada. Então, ela sempre deixava um lugar do lado dela para eu sentar do lado dela quando eu chegasse. Mas, como eu sou do tipo autista que segue as regras, e a regra lá era não podia namorar aluna. Então, não podia chamar ela para sair enquanto ela fosse aluna. Eu só chamei ela quando terminou o ano. eu Sim, mas possivelmente faria a mesma coisa. pode falar. É, Mas, não, eu que peço desculpa por rapidinho, Antônio, só interromper. uma dúvida. Ai, Tony, não, deixa eu falar um pouquinho. Vocês não me deixaram falar. dúvida do que ele falou, rapidinho, prometo, Tá prometo. bom. Ô, Tony, mas tá, você teve uma desculpa que você era monitor e ela era aluna. Mas você já tinha percebido que ela estava afim de você? Não, mas eu Pode já estava gostando dela também. Eu ia comentar que no único relacionamento que eu tive, na verdade, não, ela me fala que ela fez sem perceber, que não foi de propósito, mas eu recebi, sabe aquela de quando as pessoas estão num bar, num restaurante, e a mulher deixa um guardanapo com o número do telefone no guardanapo? Eu basicamente recebi isso dentro do congresso que eu estava lá em Brasília. E eu fiquei, não, isso está muito na cara para não ser alguém interessado. Então, aí eu tentei alguma coisa, mas só por isso. Porque eu possivelmente não perceberia de outra forma. E, na verdade, eu nem não perceberia. Porque, voltando um pouco naqueles outros assuntos que falou antes, Uhum. eu sempre tenho medo de estar, de assim, estar interessado e tudo mais, e simplesmente eu achar que a pessoa está interessada, mas ela não está. Dificuldade seria de perceber mesmo a comunicação, as pistas que a outra pessoa te traz ali, de que ela está interessada ou não.